Gente, isso tudo estava guardado. E Luiz enlouquecendo, porque Luiz é bem organizado. Porque a desorganização que um tem no sistema familiar não vai fazer mal só para esse um desorganizado. Ele vai afetar todo o sistema. E eu falei, meu Deus, vamos lá, eu vou ter que ir trabalhando essas coisas em mim. Então, fui tirando aos poucos, né? E aí tem um outro ensinamento também da Marie Kondo lá, que aquilo que tiver um valor sentimental vai ser a última coisa que você vai mexer, né? A gente começa daquilo que a gente tem menos apego. Mas é interessante como que essa desorganização nos afeta. E aí o Lincoln já falou, né? Afeta emocionalmente, afeta fisicamente, porque aí você está sobrecarregado, o corpo vai responder a isso, gente, porque não tem como separar isso aqui disso aqui, né? Afeta espiritualmente, que você está afadigado, cansado, exausto. Até para fazer uma oração a gente está letárgico porque não está dando conta. Então, é necessário a gente organizar. E aí vem o conceito de ambiência, que eu achei fantástico. Né? Essa palavra ela vem do francês ambience, não sei se a pronúncia correta é essa, mas ambiência é a qualidade do que é ambiente. Olha que interessante. E no âmbito da arquitetura, denomina-se ambiência o espaço organizador, que compõe um meio físico, assim como estético e psicológico, sendo preparado especialmente para as atividades humanas. Como está a nossa ambiência, gente? Como é que está esse negócio em casa? Talvez você possa me dizer, não, Cristiane, a casa está até legal, mas o quarto dos meus filhos, que é o terror da maioria dos pais, principalmente se forem filhos adolescentes, e a maioria de vocês levantou a mão. E o que é que a gente faz? Né? Gente, nós vamos ter que ensinar. Nós vamos ter que ensinar até que eles aprendam. Até que eles façam. Não adianta a gente se irritar, né? Aí isso vai muito para nós mães, e a gente vai lá e faz por eles. Vai ficar cômodo demais da conta. Eles não vão fazer, porque tem alguém que vai fazer. Porque se irritou com quanto tempo eu esperei para que aquele ambiente, né, chegasse a esse estado aí de ambiência, que é ter esse espaço organizado. Né? É um meio físico, aí a gente está falando do espaço físico mesmo, gente. E eu não estou falando, Cristiane, mas a minha casa não é bonita. Né? A minha casa, Cristiane, não é chique. Não é disso que eu estou falando, gente. Lembra que eu citei lá no começo o barraquinho feinho de tábua que eu morava? E era muito engraçado, porque as pessoas tinham prazer de ir lá visitar a gente. As minhas primas mesmo, elas iam lá para minha casa, a gente não tinha nada. Mas elas diziam que gostavam de estar lá, que era bom estar lá. Então não tem a ver com beleza da casa, tem a ver com o ambiente que eu estou gerando. E aí o que acontece com relação à desorganização e saúde mental? Gente, primeiro, nós temos que reconhecer, né, tá ali, que a desordem nas nossas casas, ela pode estar refletindo um estado mental sobrecarregado e desorganizado também. Pode. Gente, não é um determinante, tá? Não é assim, nossa, uma pessoa muito desorganizada, ela tem um transtorno mental. Não, não é assim, não é determinante. Mas alguns transtornos mentais, eles vão ter como sintoma uma desorganização extrema. Exemplo de um deles é a depressão. Por quê? Porque na depressão a pessoa está numa baixa, né, de energia, de pulsão de vida, como diz o nosso querido Freud. Né? Ela está tão para baixo, ela está tão afundada nessa, literalmente, depressão, nesse lugar de tristeza, pouca energia, pouca vontade de viver. Gente, a última coisa que uma pessoa nesse estado vai ter é força para arrumar uma casa. Tá? Mas a desorganização, ela vai gerar coisas em nós que podem culminar num adoecimento. Por quê?
Olha só a questão da desorganização, né? Tem sempre um lembrete de coisas que não foram concluídas. E aí o que acontece? Vai sugerir que essas coisas são mais complexas do que elas de fato são. E a gente tem que começar a perceber, a notar essas coisas e agir de uma forma que a gente consiga entender o que é prioridade, né? Se você for analógico como eu, que gosta do papel, compre um planner, compre uma agenda e escreva. Coloque lá e começa do mais urgente e vai deixando o que pode, né? Ah, isso aqui eu não dei conta de fazer hoje, mas ele pode ficar para amanhã. Só que não protele, não prorrogue, não deixa a coisa passar. Outro detalhe, os esquecimentos são muito comuns, gente, quando a gente é desorganizado. E eu posso dizer isso para vocês. Os esquecimentos são muito comuns. E a gente fica envergonhado. Fica se sentindo culpado. E na vergonha e na culpa, gente, muitas coisas vão sendo geradas na cabeça da gente. Uma sensação de incompetência. Uma sensação de irresponsabilidade. Você não é, mas dá essa sensação. Essas coisas vão prejudicar, gente, a nossa mente, a nossa saúde mental. Né? Então, quando a gente lembra, isso vai causar frustração, né, sobressalto. E a vergonha de falar com aquela pessoa, nossa, eu esqueci do compromisso que eu tinha contigo. Ou então também, né, às vezes chegou atrasado porque a desorganização estava grande, a gente pede chave de carro. Quem já perdeu a chave do carro dentro de casa, não sabia onde estava, atrasou para o compromisso, chega lá esbaforido. É ruim ou não é, gente? Então nós temos que realmente colocar a mão na massa para agir. Né? E o cérebro interpreta essas informações como ameaças e libera cortisol, gente, o hormônio do estresse. Então toda vez que a gente está desorganizado, né, tem essas coisas todas para resolver, a gente não consegue, isso vai gerar em nós reações químicas que vão afetar nosso funcionamento. E quais são os impactos da desorganização? Aí eu já adiantei aí o cortisol, né? Vai ter um aumento aí do hormônio do estresse, cortisol, sugerindo que a desordem pode desencadear distúrbios de ansiedade crônica e algumas outras coisas. Vai desencadear estresse, gente, aborrecimento, ansiedade, né? Essa frustração. Tudo isso tem aí uma nota. Eu esqueci de anotar todas as referências que eu usei, mas qualquer coisa depois eu posso passar. A desorganização, gente, ela pode diminuir a sensação de bem-estar. Ela pode, não, ela vai diminuir a sensação de bem-estar, gente. Porque lembra lá da imagem que eu mostrei no primeiro slide? Gente, quem é que vai se sentir bem num ambiente daquele? Não tem como. Não tem como. Afeta. E assim, eu não estou aqui falando dos casos que realmente as pessoas são acumuladoras e desorganizadas daquele... Eu esqueci o nome do transtorno, mas enfim. As pessoas que são acumuladoras. Que, inclusive, a desorganização vai trazer sujeira que vai trazer bicho, né, bicho peçonhento, aquela coisa horrorosa. Vocês já viram vários casos desses passando na TV. Né? Porque o negócio chega a tal ponto que, literalmente, larvas estão andando no meio da casa e a pessoa não se importa. Aí isso é um outro nível, realmente, é um adoecimento grave, precisa ser tratado, tem que ter todo um acompanhamento, né? Mas hoje nós estamos tratando daquilo que é possível a gente lidar com ele aqui, agora, e sair daqui com uma ideia de como iniciar. Outro impacto da desorganização, ele vai diminuir nossa capacidade de concentrar, gente, e tomar decisões. Porque, às vezes, você não sabe nem onde é que está, né? Eu vou falar assim, do ambiente de trabalho, por exemplo. A mesa muito bagunçada, né? Eu já fiz parte desse time. Uma vez meu chefe chegou para mim e pediu um negócio. Gente, quem disse que eu sabia onde estava? Aí eu fiquei parada ali, olhando para minha mesa toda desorganizada. Aí ele fez assim, Cris, você vai dar conta de achar? Eu falei, vou, faz assim. Você me olhando aí me intimida muito mais. Vai lá para sua sala. Daqui 3 minutos eu vou lá e entrego. E realmente, eu consegui encontrar, fui lá. Mas ali foi um ponto que eu falei, gente, eu tenho que mudar. Né? Passei uma vergonha, eu tenho que mudar. Ainda bem que eu achei. Agora, já pensou se ainda fosse pior o caso? Então, eu não encontrei não, chefe. Né? Eu achei. Mas aquilo ali me pôs para pensar. Trabalhar num ambiente desorganizado pode rapidamente causar exaustão, gente. Por quê? Porque a tarefa vai se tornar um negócio muito maior do que o que deveria ser. E viver nesse estado de tensão vai nos deixar exaustos física e emocionalmente. Não tem para onde correr. E aí,
faça uma reflexão, né? Eu coloquei algumas perguntas aí, coloquei 9 perguntas, para a gente começar a pensar nessa casa que eu habito, gente, onde eu moro. Eu gosto, né? O que eu vejo me agrada? Se alguém chegasse de surpresa, qual seria o seu sentimento? O que você faria? É a clássica, né, gente? Ô, fulano, não repara a bagunça, não. Gente, é melhor você não falar essa frase. Deixa mais evidente. Não diga isso. A desorganização atrapalha seu dia a dia? Causa irritabilidade e angústia? Faz com que você sinta culpa e vergonha? Induz a sua procrastinação? Tipo, eu não dou conta de consertar mesmo, deixa. Amanhã talvez eu faça, né? Interfere na sua autoestima? Começou de repente, pois você sempre foi uma pessoa organizada? Se começou de repente, para quem é extremamente organizado e de repente se vê numa situação dessa de desorganização, é bom dar uma investigada, o que aconteceu, se teve algum evento, alguma situação. Um exemplo para essa pergunta, né, para responder essa pergunta. Uma pessoa que perdeu, né, de repente, um parente próximo. Eu vou pegar um caso extremo que eu vi. Enfim, o filho, né, do casal, eles tinham 2 filhos. E o rapaz morreu, aí eu não lembro se foi um acidente, mas eu acho que foi um acidente mesmo. Muito jovem, estava com 20 anos, 21 no máximo. E aí, tudo que era daquele rapaz foi acumulado dentro de um quarto e ficou aquele monte de coisa, de roupa, calçado, objetos pessoais, provinhas da escola e tal. Ficou aquele amontoado de coisas que o pai e a mãe, por causa da dor da perda, não conseguia se desfazer daquelas coisas, ok? Por um tempo isso é aceitável, tá, gente? Mas se o negócio já tem 10 anos e tá lá o acumulado de coisa, opa, aí vou falar como diz o doutor Esli Carvalho, já acende a bandeirinha, a gente já levanta a bandeirinha vermelha, né? Tem alguma coisa aí. Então eu entendo, por exemplo, um casal que nós tivemos lá na igreja, que perdeu uma filha pequena, era a única filha, e levou um tempinho, e eu achei que foi até rápido, né? Levou um tempo para que eles dessem conta de se desfazer ali do quarto da criança, de tudo que estava lá, doar, porque tinha muita coisa que era realmente, ia ser útil para alguém. E eu falei sempre com essa mãe, olha, não se apresse para fazer esse processo. Porque aí as outras pessoas da família que não entendiam ficavam o tempo inteiro dizendo para ela, se livra logo disso, joga tudo isso fora. Gente, pelo amor de Deus, ela perdeu a filha. Então, nós temos que olhar com muito cuidado, com muito carinho, né, com muita empatia, para qual é a situação ali que está gerando a desorganização, tá bom? E a última pergunta aí, ou ao contrário, a sua desorganização é tão habitual e excessiva que já nem lhe incomoda mais. E aí uma coisa eu vou dizer, gente, pode até ser habitual e excessiva, mas não incomodar, aí está grave. Aí a situação está grave. Porque tem que incomodar. Nós, num estado mental minimamente saudável, nós temos que nos incomodar com desorganização, tá? Inclusive a dos nossos filhos e ensinar para eles. Eu sei que dá trabalho, tá, gente? Eu tenho adolescente. Eu sei o que eu estou dizendo para vocês. Então, como é que a gente vai pensar aí num plano de ação, né? Para começar essa organização, né? Organize um cômodo de cada vez. A Marie Kondo ela vai falar de categorizar as coisas para organizar. Eu não sei se a gente chegou nesse padrão de excelência ainda, porque ela tem toda uma jornada, né? Mas os livros dela são bem acessíveis de entendimento e de aplicabilidade. Porque também não adianta a gente falar de coisa que nós não vamos dar conta de fazer de hoje para amanhã. E nem tente, tá, gente? Porque se você tentar sair do 8 para 80, você vai se exaurir e não vai ver o resultado que gostaria, você vai desistir. Então é melhor a gente ir, como diz lá no AA, um dia e um passo de cada vez. É melhor andar devagarinho como a tartaruga e chegar até o final da jornada, do que tentar acelerar demais o processo no meio do caminho e desistir dele.
Tá? Então, organiza aí um cômodo de cada vez. Mantenha a ordem desse cômodo por pelo menos uma semana antes de organizar outro. Eu vi isso de uma personal organizer, tá? Até famosa aqui no Brasil e tal. Eu trouxe, tá, gente? Mas eu não sei, assim, se o nosso tempo, né? Porque a gente tem que olhar para isso também. Se nós temos condição de tempo para ficar uma semana só naquele cômodo ali, né? Para depois ir para um outro. Mas, se for possível para você, ok. Instrua e envolva a família sobre a nova ordem daquele cômodo. Uma coisa que eu falei, ô Jesus, já tem um pontinho positivo aqui para mim. Geralmente eu mudo algumas coisas. Eu não sou de mudar as coisas de lugar. É uma das coisas. Eu não gosto de mudança, né? Eu sei que tem umas que são necessárias e Deus nos empurra para elas. Mas eu não gosto de mudança. Para vocês terem ideia, morei 15 anos, 16 anos na minha casa da Samambaia, 15 anos, na minha casa da Samambaia. Meus móveis, depois que eu consegui fazer tudo definitivo, né, os planejados, as coisas que tinha que comprar, eu coloquei tudo naquele lugar e lá eles ficaram até o dia que eu mudei de lá. Eu podia levantar à noite da minha casa e andar de olhos fechados, porque eu sabia exatamente onde estava tudo. Essa sou eu. Mas você que gosta de mudar as coisas, informe para a família, né? E envolva a família. Nós que já temos filhos adolescentes, gente, nós temos que colocar essa turminha para trabalhar junto com a gente. Porque eles vendo o tanto que dá trabalho, tem umas coisas que eles vão evitar. Lá em casa, por exemplo, a minha filha mais nova, ela ama cozinhar. E ela gosta muito de fazer bolo, pão, né? Só coisa fitness. E aí, mas a bagunça que ela deixa depois, gente, de louça lá que ficou e tal. Aí começou o pai e eu a gente ama os seus pães. Gente, ela faz uma focaccia que eu vou falar para vocês, viu? Sério. Deliciosa. Mas a bancada fica daquele jeito. Que ela foi sovar a massa e largou lá. E aí eu, no outro dia, desesperada, né? Esfregar com raiva, com aquele estresse todo. Eu falei, não, peraí. Ela dá conta de fazer uma focaccia, ela dá conta de limpar. Então, comecei... Aí, agora, a gente, tipo assim, ela fala, vou fazer tal coisa. Aí, Luísa ou eu falo, opa, se organize aí, minha filha, mentalmente, você colocou no forno, enquanto está assando, você já limpa. Nós não vamos limpar mais. E a gente começou, né? Você deixou aqui a bacia da batedeira. Tá, vai lavar. Então, a gente está nisso, aí ela está começando a melhorar nesse aspecto. Porque eles fazendo, eles vão entender que aquilo pesa, aquilo custa, gente. Dá trabalho. Se toda vez a gente for lá e fizer para eles, é muito cômodo. Eu vou dizer isso porque eu, como filha, algumas coisas da minha mãe era bem incisiva para a gente fazer, mas teve outras, gente, que eu só vim fazer depois que eu casei. Por exemplo, passar roupa. Os 18 anos que eu morei com mamãe, eu nunca passei uma peça de roupa minha, gente. Minha mãe era passadeira profissional de passar camisa social engomada. Pra que eu ia me preocupar com roupa, gente, passada? Eu largava lá. Ela ia lá e fazia. Essa era uma das coisas que eu não fazia. E se a gente... E assim, gente, essa malandragem, ela vai... Entendeu? Não precisa ensinar. Né? Não precisa. Às vezes a gente olha e pensa uma criança pequena fazendo determinadas situações, por exemplo, até, sei lá, fingindo uma doença. Já viu isso, Marina? A gente pegou uma situação dessa outro dia, foi muito engraçado. A criancinha de 3 anos, gente. Ai, mamãe, tô com dor no pé, não quero ir para a escola, não. Mas você bateu o pé? Não, mas ai, nossa, tá doendo. De onde veio a ideia, gente? De um desenho que a criança estava assistindo. Assim, me ocorreu de contar isso agora. Aí vocês acham que eles não vão ter a malandragem? Entendam aí a minha palavra malandragem aqui, né? Eu vou deixar lá. Uma hora ela vai fazer. Ou meu pai vai fazer. Né? Então a gente precisa envolver a família aí nesse processo, gente. Para que todos, né, entendam qual que é a nova ordem e também que eles se sintam parte. Eu falo isso muito lá em casa. Eu falei, gente, tem dia que esses dias, né, eu tive um pequeno acidente doméstico em casa, cortei a mão,
Tô com 6 pontinhos aqui na mão direita, eu sou destra, então vocês pensam como é que tá a minha vida. Aí teve umas coisas que eu já estava hiperventilando, né? Meu Deus, será que ninguém tá vendo? Sabe? Aí eu falei com eles, na primeira semana, eu falei, gente, não posso, né? Tem umas coisas que eu realmente não poderei fazer, vocês três vão ter que fazer. Aí tudo bem, Beatriz está trabalhando um monte, Juliana estuda, Luiz trabalha. Aí teve uma vez na semana retrasada, chamei uma irmã lá da igreja e falei, mana, me dá uma forcinha lá em casa, arruma para mim. Né? E ontem eu chamei de novo. Mas falei com eles, eu falei, gente, ela não tem tempo, que ela tem a vida dela também, as coisas dela para fazer. Não tirei. Cristiano, que dia foi esse acidente? Dia 1º, o negócio inflamou, infeccionou, tô tomando antibiótico, falando nisso. Eita, já eu tenho que tomar meu antibiótico. Tá ali na mochila. E aí eu falei para eles, vocês vão ter que fazer. Porque quanto mais eu movimentar, mais tempo eu vou demorar para sarar, vocês que sabem. Aí, ok. Então, assim, até que a louça, não estou precisando pedir para ninguém. Toda hora, eles mesmo fizeram uma escalinha, 3 lá, ops, Juliana, a louça hoje é sua. Ok, vai lá e lava. Pai, hoje, sua vez. E aí eles estão fazendo. Então a gente precisa envolver todo mundo, porque senão alguém vai ficar sobrecarregado nessa história. E não é bom. Eu digo para vocês, não é bom. Prepare-se para a arrumação adquirindo os suprimentos necessários, mas você pode usar os itens que você tem em casa. Geralmente, essa turma da organização, né, Personal Organizer, vai dizer para a gente comprar caixas, organizadores, tal. Se você puder, ok. Se você não pode, gente, use sua criatividade. Pega uma caixa de papelão, forra com aquele tem um material vinílico que ele é autocolante, então você pode fazer ali uma caixa muito bonita. Eu já vi algumas casas. E repito, não é questão de ter luxo, não, gente, porque você pode entrar numa casa muito bem organizada e ela ser bem simples. Tem uma família no Sol Nascente que eu admiro demais, lá do pessoal que a gente faz um trabalho social lá. É só ela com a filha, né? Essa filha tem 26 anos, mas ela é especial, só que ela é totalmente autônoma. Né? Ela tem um pouquinho de uma deficiência cognitiva, mas ela é totalmente autônoma. E aí, gente, o barraquinho daquela mulher, ele diz, no chão batido, o chão de barro batido, dava gosto eu entrar na casa daquela mulher. Eu tomava café com ela. Porque eu não sei o que ela fazia, mas você não chegava lá para você achar poeira em cima das coisas. E a casinha dela era de chão batido, não tinha piso, não era cimento queimado, não. Chãozinho batido só. Agora que ela está na casinha dela de alvenaria. Fiquei super feliz com a obra que Deus fez ali. Mas as coisas dela, tudo... Gente, ela fez umas prateleirinhas com uns pedaços de madeira, ela mesma. Arrumou as xicrinhas dela, arrumou tudo. Eu falei, gente, que coisa encantadora. Umas caixinhas de papelão forrada, com papelzinho de presente, bonitinha ali, as coisinhas dela, tudo guardada. Então, não tem a ver com ter muito dinheiro. Tem a ver com a minha disposição em fazer isso dar certo, né, gente? Outras medidas aqui, né? Dividir esse trabalho, se for muito grande, vai ter que dividir em pequenos segmentos. Os itens usados com maior frequência, deixe ao seu alcance. Aquilo que eu uso menos, põe num lugar mais alto das prateleiras, dos armários, né? Você usa menos. Por exemplo, lá em casa mesmo, né? Toda mulher gosta da Tupperware. As minhas Tupperware grandona, eu não uso muito, gente. A raridade é usar aquilo, tanto que eu só tenho 3. E foi porque eu ganhei de presente. Essas grandonas. Gente, elas ficam lá no altão do armário e lá no fundo. Né? Por quê? Porque eu quase não uso. Agora, os jeitosinhos, né? Os pequeninos ali, os menores, aquilo que você usa é na primeira gaveta aqui do lado da cozinha, que eu já ponho a mão, a comidinha que sobrou do almoço, a gente já guarda aqui, põe na geladeira, põe a panela para lavar. Então a gente precisa ter essas coisas, gente, vocês encontram facinho na internet, tá? Então, organizar em caixas o que for necessário, em cestos, enfim, para ajudar. Cada item deve ter um lugar específico, gente, né? Então, é o categorizar, lá da senhorita Kondo, né? O categorizar, as coisas têm que ter um lugar específico. Eu já melhorei, né? Ainda estou em processo, né, de melhoria, mas já melhorei algumas coisas. Porque, assim, você acha, por exemplo, livro. Livro lá em casa, você achava livro em todos os cômodos da casa. Espalhado. Não, ok, nós vamos ter que arrumar esses livros. Hoje eu moro num apartamento, então não cabe a minha gigante estante de livros que eu tenho, né, mas ela está no nosso escritório lá na igreja. Então todos os livros estão lá. Quando eu preciso de algum, eu tenho que passar lá e pegar.
Igual eu precisava de uma Bíblia específica para fazer um esboço para ministrar amanhã. E eu peguei o livro também, Experiência do Lar, que ele traz excelentes ensinamentos sobre isso. E eu peguei só para pegar algumas poucas coisas dele, né, para trazer para vocês aqui hoje. E ele está lá no escritório. Então, eu passei no escritório, peguei e usei. Amanhã, quando eu for para a igreja, eu já vou devolver para aquele lugar. Porque eu não tenho espaço em casa para ficar com todos esses livros. Então, só está ficando assim, o que a gente está usando ali naquele momento. Né? As muitas bíblias de estudo que nós temos, está no escritório. Tem uma que eu deixei em casa, que é a mensagem, que eu estou usando muito ela para fazer o nosso devocional Experiências com Deus. Eu estou amando aquela tradução, ela traz assim com bastante clareza alguns versículos, fica muito bom. Tá? Então, assim, tirou do lugar, põe de volta. Tirei, usei. Opa, ao invés de eu deixar aqui em cima da mesa, em cima da bancada, não, já terminou de usar, é algo que não sujou, devolve para o lugar, né? Desapego, a gente falou um pouquinho, né? Então, assim, aquilo que você não está usando mais, desapegar. Eu também estou em processo de restauração e libertação sobre isso aqui. Roupa, calçado, gente, objeto. Desapega. Não, gente, eu guardava roupa de quando eu usava 38. Eu cheguei a usar 42. 42/44. E as roupas de magrinha tava lá. Aí um dia uma amiga minha, né, estava numa situação, uma pastora muito querida, que quando eu estava quebrada, me sustentou, cuidou de mim, gente, cuidou da Bia, cuidava de Luiz, esse casal maravilhoso. Uma época foram eles, ficaram quebrados, gente. E aí um dia ela chegou lá em casa e eu percebi, porque ela sempre se arrumou muito bem. Aí eu lembrei das roupas da magrinha, né? Nela ia servir. Falei, amiga, vem aqui rapidinho aqui no meu guarda-roupa aqui. Aí a gente entrou lá, na época na minha casa, nessa lugar tinha closet. E aí eu falei para ela, escolhe. Ó, isso aqui, esse pedaço que nada me serve. Se você quiser levar tudo, é tudo seu. Gente, ela chorou de alegria, aí saiu pegando, experimentando. Gente, os vestidos caíram como uma luz para ela, assim. Foi feito para ela. Então a gente tem que abrir mão. Às vezes é a avareza, às vezes é o trauma. Que o meu é o trauma falando. Estou trabalhando, né? Toda falta, ela vai... Aliás, todo excesso vai esconder uma falta. É sério isso. Pessoas compulsivas, seja por jogo, pornografia, compras, mentira, e o que mais você quiser acrescentar à lista aí, pode investigar. Tem uma coisa aí. No meu caso é o reter. Eu tenho que guardar. Se a minha despensa estiver... Aliás, isso aí Jesus já me tratou, foi uma bênção. Me tratou lá no curso Mulher que Prospera. Que eu sei que você dá sempre aqui. Porque a falta, né, gente? Passamos necessidade quando era criança, comida era um negócio assim que, quando a gente tinha uma coisa boa para comer, meu Deus. A gente picava assim, bem pequenininho, para degustar aquele trem assim por 40 minutos. Então, lá em casa, Luiz foi que observou isso, interessante, né? Quando a despensa estava do meio para baixo, vamos dizer assim, mas tinha lá, estava lá a comida. Ele falava assim que eu endemoniava. Eu começava a dar uns desesperos. Gente, eu ficava... E realmente, depois que ele percebeu e sinalizou para mim, eu comecei a me observar. A falta da comida, gente, o medo de passar fome. O pastor Judário já falou sobre isso aqui também, né? Qual é o maior medo de Judário? Passar fome, gente. Eu estou no time dele. Entendeu? Pode faltar roupa, pode faltar o calçado, mas pelo amor de Deus, não falta comida, não. E aí eu dava... Assim, gente, eu ficava num estado de nervos, que era uma outra pessoa, parecia o fragmentado. O doutor Denis entrava. O senhor Denis, né? Doutor não, o senhor Denis. Aí Luiz um dia percebeu, ele foi observando até ele perceber qual que era o padrão, o que tinha ali. Aí ele, gente, é quando tá chegando o final do mês que a comida tá acabando, mas não tá acabando. Tem comida, mas ela fica doida. Aí o que ele passou a fazer? Ele deixava uma reservinha de uns 150, 200 reais pro final do mês. Quando ele via que eu ia dar o... Cristiano, tá aqui, ó, amor. Vai ali, nega. Na época a gente morava perto do Tatico. Vai ali no supermercado Tatico, meu bem. Gente, eu voltava alegrinha. Era melhor tomar remédio controlado. Sei lá por que eu falei isso. Vai que serve para alguém. Né? Entendeu?
Então a gente tem que olhar se não é o trauma falando. Por que eu não posso doar isso, gente, que não me serve mais? Ai, meu Deus, mas misericórdia. Eu posso precisar. Gente, minha sogra guardava lâmpada queimada. Gente, quem é que vai precisar de uma lâmpada queimada? Ela queimou porque o tempo de vida útil dela acabou. Ela não vai voltar a funcionar. Não tem reparo para a lâmpada queimada. Mas ela guardava. Então a gente tem que olhar para essas coisas. Né? Então, desapegue. Uma tarefinha simples, mas que vai começar a colocar a gente realmente para andar nesse caminho da organização. Arrume sua cama antes de sair de casa. Você vai gastar menos de 3 minutos para arrumar a cama. De verdade, se você cronometrar no relógio, você não vai gastar 3 minutos. Você dobrar a cobertinha, guardar lá no guarda-roupa, seja lá no baú, seja lá o móvel que você usa para guardar essa coberta, ou se você vai estendê-la sobre a cama, né, fazendo aquela cama posta, aquele negócio todo lá. Né? Então, arruma a cama. Vai começar a gerar em nós um senso de organização. E você vai olhar e vai fazer. E realmente dá uma satisfação. Nossa, que legal, a cama tá tão bonitinha, ó. Lençol esticadinho, tá? Então arruma a cama. Lava a louça antes de dormir. Gente, pia de um dia para o outro. Aquilo vira um demônio. Aquilo vira um demônio gigante. É quase uma legião. Por quê? Porque juntou a dual. No mínimo, assim, quando tinha pouca, juntou do lanche, da janta e ficou. No outro dia você tomou café. Gente, já tem 3 etapas que não foi lavada. Aí começa aquele desespero, que você vai ficar umas 2 horas ali lavando louça. E é um trem que parece que não acaba. Então a gente tem que se organizar com isso. E faça uma lista dos alvos, gente, que você queira alcançar em sua casa. Talvez isso inclua ensinar os seus filhos a lavar a roupa, a organizar a despensa, a limpar o armário. Dá trabalho? Dá. Mas vai valer a pena. E eu encerro com esse texto, que aí é um parafrasear que eu peguei no livro Experiência do Lar, da Dev, né, que ela escreveu dessa forma, justamente no capítulo de organização. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Nós precisamos, gente, inclusive, organizarmos-nos conosco. E aí eu chamo a atenção, vou provocar aqui, não vou sair correndo não, mas eu vou provocar você a pensar. Você gosta do que vê quando você está diante do espelho? Se você não gosta, gente, aí tem que começar a pensar o que eu posso fazer para mudar. E eu não estou falando aqui, aí isso pega principalmente para nós mulheres, né? Não estou falando aqui de você se enfeitar demais, não. Mas, gente, pelo amor de Deus, levanta, penteia o cabelo. Né? Uma coisa feia que eu tinha e eu vi nas leituras que eu fiz lá da Marie Kondo, né? A história da roupa velha para ficar em casa, para arrumar a casa. Gente, a Beatriz quer morrer. Tem umas pessoas se entregando, eu vou olhar para o lado de cá. A Beatriz é organizada como Luiz, né? A minha primogênita. E aí tem umas coisas que ela tá pegando no meu pé. E eu falei para ela, Bia, calma, eu entendi o que você falou, só que a maneira como você está tentando fazer não está sendo legal. Calma, eu vou fazer. Tá? Eu já entendi. O entendimento já é uma grande coisa. Só que a gente tem que partir para a ação, né, meu povo? A gente tem que partir para a ação. E aí uma das coisas que ela briga comigo é a tal da roupinha velha de trabalhar em casa. E aí um dia ela falou para mim, falou, mãe, não sei como é que meu pai não saiu correndo quando ele te vê nessa situação. Falei, porque ele ama de verdade. Mas realmente a gente tem que começar... São pequenas coisas, gente, são coisas pequenas. E como eu disse, você vai achar um monte de informação dessa na internet, gratuitamente. Inclusive vídeos da Marie Kondo, vídeo de discípulas dela, né? Eu vou chamar a gente que é crente, né? É discípulo. As discípulas dela ensinando, inclusive, na nossa cultura, né? Do nosso jeito, no nosso contexto. E como eu disse para vocês, não tem a ver com ter grana. Vou repetir isso, gente, até frisar na sua cabeça. Não tem a ver com ter dinheiro. Porque, inclusive, tem um pessoal na Netflix, tem um programa na Netflix, um seriado na Netflix que é sobre organização. É um trio, é quarteto de personal organizer. Só que elas já chegaram no topo do Recife, elas organizam casa de pessoas como as Kim Kardashian, tá, meu amor? E não tem a ver com dinheiro. Gente, quando a mulher filmou como que estava a casa de uma das Kardashian, lá que eu não sei o nome daquela,
Você ia falar, mentira, que essa mulher milionária, socialite, estava com a casa bagunçada desse jeito. Então, não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com a forma como eu estou enxergando aquilo, né? E a mim mesmo. Então, você tem um monte de coisinha na internet, vídeo no YouTube, que você pode procurar. Cristiane, eu cheguei num ponto que eu estou exaurida, ou exaurido, e eu realmente não sei mais como fazer. Talvez você precise, então, da ajuda de alguém de fora. E não precisa necessariamente ser um psicólogo, um personal organizer. Eu tenho essa amiga que eu falei que eu doei umas roupas para ela. Gente, ela era de uma organização que era impressionante. Ela nunca estudou, mas ela era dela. Tanto que uma vez, meu guarda-roupa, meu closet estava tão bagunçado, eu falei, gente, eu preciso da ajuda dela. Aí liguei para ela e falei, amiga, tu tem tempo de vir na minha casa? Pode ser o dia que você puder, a gente marca, você vem. Eu vou limpar e você organiza. E eu vou prezar por isso para manter. Aí ela foi, gente, ela arrumou o meu closet com tudo que eu já tinha lá. A gente não comprou uma caixa organizadora. A gente não comprou um cesto daqueles caros, né, forrado, não comprou um. Ela usou tudo que eu tinha lá. Aí ela nunca me chamou pelo nome. Ela é super amiga, mas, pastora, essa caixa aqui você tá usando pra quê? Eu falei, mulher, pra nada, tá aí. Só porque eu acho ela bonita. Ainda tem isso. Tem umas coisas que eu compro pela embalagem, aí fica lá a embalagem depois. Meu Deus. Tô em processo de libertação também, tá, gente? Aí ela falou, tá, eu vou usar aqui então pra organizar e depois eu te digo onde estão as coisas. E aí eu limpei o closet, depois fui limpar o restante da casa. Gente, quando eu voltei, que eu entrei, eu levei um susto. De como tava lindo. Parece que ela não mudou a lâmpada, mas estava tudo claro. A luz entrou melhor. E eu falei, gente, eu tenho que aprender isso. Aí, beleza, eu fiquei filmando aquilo ali, olhando para gravar na minha memória. Cristiane, mantenha. Porque, inclusive, agora eu não tenho mais essa amiga por perto, que ela está morando em Portugal. Então, não tem mais a minha personal organizer. Né? Tá muito longe. Mas eu falei, não, a gente tem que organizar. Então, assim, tem gente que organiza por cor, tem gente que organiza por categoria, e aí vai, cada um é muito único e você vai fazer do jeito que você der conta. E, repito também, não tente sair do 8 para o 80 de uma vez, para não se frustrar, cansar demais e abandonar o processo no meio do caminho. Vamos devagarinho, um dia de cada vez, e vamos fazendo, tá, gente? Tem coisa que já está tanto tempo lá, que nós vamos demorar um tempo também interessante para mudar. Não é verdade? Quando a gente recebeu, né, quando a gente decidiu se lançar em Cristo como nosso Senhor e Salvador, a gente foi liberto instantaneamente, imediatamente? Não, levou tempo. O Lincoln de hoje não é o Lincoln de um ano atrás. Não vou nem falar de 10, de um ano atrás, não é mais. Porque é um processo, gente. Nós vamos recebendo, nós vamos administrando esse pouquinho e nós vamos galgar outras responsabilidades e a gente vai ver que a gente dá conta. É possível, inclusive com os nossos filhos. Tá? A gente tem que mostrar para eles também um benefício, a gente tem que falar com eles também, porque o brigar, eu já experimentei esse lugar também. Parece que eles pirraçam a gente. Aí eu fui fazer um curso, que inclusive eu sou habilitada para dar esse curso, né, sobre educação parental. Eu falei, não, eu quero ir lá como, né, participante, e Luiz e eu fomos. E a gente aprendeu um monte de coisa, que a gente fazia, a abordagem da gente às vezes é errada. Não é que eles não querem participar, mas dependendo da abordagem, gente, eles vão, ó, tô nem aí. E aí a gente começou a fazer uma abordagem um pouco diferente. Já vimos alguns pequenos passos de mudança. Já vimos alguns resultados. Né? E eu sei que eles vão crescer. Né? Eles vão aumentar tanto o desenvolvimento dos nossos filhos, como eles vão entender as responsabilidades deles também. Mas tem um curso que eu também fiz recentemente, mais Luiz, que é o lá da Universidade da Família, Alcançando o Coração do Seu Adolescente. Gente, maravilhoso. Os pais que foram conosco, né, para participar do curso, chegaram lá achando que, nossa, vou aprender como é que eu vou resolver esse meu filho. Como é que eu vou organizar esse meu filho? Não, a organização era com o pai e com a mãe. E aí, da nossa organização, a gente começou a ver a mudança neles também. Então, quais são os primeiros responsáveis aqui? Nós.
E isso vai alcançar os nossos. É a influência. Amém? Gente, muito obrigada pela paciência de vocês. E aí, se vocês quiserem conduzir aqui,